aquilo que a gente já estava estudando, tá bem? Talvez alguns assim pensem, no entanto, entendemos que Paulo é extremamente atual. Não apenas isso, ele é relevante e contemporâneo, pois alguns aspectos que ele focaliza são vividos hoje pela igreja. A ênfase antropocêntrica de nosso tempo torna imperioso para a igreja atual o estudo dos escritos paulinos. Quer dizer, se ele é utilizado como um corretivo, nós não devemos evitá-lo. Não devemos evitá-lo. Suas cartas devem ser lidas, estudadas e postas em evidência, em prática, porque ele vai corrigir muitos dos desvios doutrinários que nós estamos sofrendo. Doutrinários também, que são os ensinos, e também de comportamento. Por isso a contemporaneidade do apóstolo Paulo não é só do primeiro século. A carta dele, as cartas deles é para além do primeiro século. É para todos os séculos. E a sua relevância, a gente pode testar a relevância do apóstolo Paulo. Pode testar. Como se testa a relevância? Pega a carta aos Efésios, uma carta curta, 6 capítulos, e passa-se a ler a carta aos Efésios. Vai lendo. Só a leitura dos 6 capítulos já começa a mexer com a nossa interioridade, com a nossa intelectualidade, com a nossa espiritualidade e com o nosso evangelho. Só a leitura. E depois você vai tentar ensinar Paulo aos Efésios para a igreja. Vai aparecer um homem que nem o Dr. Martin Lloyd Jones. Primeiro que a formação do Dr. Martin Lloyd Jones, ele era um médico, bem? Ele era um médico. Então ele era um homem extremamente disciplinado, muito disciplinado. Ele ia seguir a carreira de medicina até o fim da vida, mas aí o ministério chamou ele. Quando o ministério chamou ele, entregou na mão dele a igreja de Westminster, né? E ele se tornou o maior pregador do século XX na Inglaterra. Pegou a igreja lá embaixo, essa igreja onde pregou o Dr. John Wesley, George Whitefield, pessoas expoentes pregaram nessa igreja. Ele pegou essa igreja lá embaixo, uma decadência total, e depois ele lotava auditórios com 2 horas de sermões, sem inventar nada, só explanando a doutrina. Dr. Martin Lloyd Jones. E ele pega a carta aos Efésios, que são 6 capítulos, ele transforma a carta aos Efésios em quase 10 anos de sermão. Quase 10 anos, professor Elias. 6 capítulos, 10 anos pregando em 6 capítulos. Você fosse membro da igreja anglicana e você fosse ouvir o Dr. Martin, o domingo que vem, ele estava no mesmo versículo que ele pregou domingo passado. Aí você fala, vai repetir a mensagem, sem repetir a mensagem. Ele era um pregador chamado de pregador expositivo. Pregação expositiva, você vai linearmente, linha por linha. E pensar que você vai estudar 6 capítulos da carta aos Efésios e que isso vai ter uma transformação espiritual na sua vida, para nós que vivemos nesse mundo do micro-ondas, que é tudo por 30 segundos, você já percebeu como 30 segundos no micro-ondas demora? Você coloca 30 segundos, você vai, faz um monte de coisa, quando volta ainda está 15 segundos. Não, que demora esse micro-ondas lento, porque a gente está vivendo no tempo do relógio atômico. Relógio atômico que mede os chamados zeptasegundos. Zeptasegundo é um segundo dividido por milionésimos de segundo. Então nós vivemos em um tempo onde as coisas são muito rápidas. Você pega um pregador que vai fazer um sermão expositivo, você fica cansado dele. Isso não acontecia com o Dr. Martin Lloyd Jones, que tinha lá 2.000, 3.000 pessoas sentadas para ouvi-lo, tá? Iam para o culto? Iam, mas iam para ouvir o que ele tinha a dizer. 6 capítulos. Então nós vemos a riqueza do que o apóstolo Paulo escreveu. Se isso não transformar a sua vida, a minha vida e a vida de uma comunidade, o que nós vamos fazer da existência? Da existência cristã? É para impactar, bem? É para mudar mesmo, mexer com a consciência. Por isso que ele é atual.
e ele é relevante. Faça o teste, leia, e ele vai mexer com você, você vai ver a atualidade da teologia do apóstolo Paulo. Kaisman, que é uma citação, inclusive está aqui, irmã Fabiana, seu livro, tá bem? Vou entregar para a irmã. Deus te abençoe. Bom que você conseguiu chegar hoje. Deus te abençoe. Então ele cita aqui o Kaisman. Ele diz assim: Kaisman declara que poucos temas teológicos exerceram influência tão prolongada na última geração como da antropologia paulina. Você fala, como assim antropologia paulina? O apóstolo Paulo fala: olha, eu desejo conhecer Cristo. Quem é Cristo? Ele fala: Cristo é o segundo Adão. É o segundo Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas como assim? Jesus Cristo, homem. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo. Que Jesus Cristo? Homem. Homem. Paulo tem uma antropologia. Antropologia é a ciência que estuda a humanidade, estuda o homem. E no caso do apóstolo Paulo, ele tem uma antropologia paulina, original, é dele. Ele pensa o Cristo feito carne. Ele pensa o Cristo feito carne, ou que se encarnou, que se manifestou em carne, ele diz, mas foi justificado em espírito. Foi justificado. E que é o único mediador entre Deus e os homens. E Jesus se coloca para nós agora, de acordo com a teologia do apóstolo Paulo, como o novo Adão, ou o último Adão, né? O primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. E é a partir daqui que a gente tem que viver. É a partir de Cristo. Você vem com Adão até Cristo, entrega o corpo de Adão para Cristo, morre, lógico, porque o Adão está morto. Todos os que são de Adão estão mortos em seus pecados e ofensas. Chega no Cristo, entrega o corpo morto de Adão para o Cristo e assume a ressurreição do Cristo. A partir de agora, nova criação ou nova criatura as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Até Cristo, Adão. De Cristo para frente, somente Cristo. Isso é uma antropologia paulina. Então, Kaisman, ele vai dizer que a antropologia de Paulo, ela é altamente influente. Ao comentar a observação de Bultmann sobre a cristologia e a antropologia paulinas, Kaisman ainda acrescenta: no Novo Testamento, o apóstolo é o único. Olha só que ousadia. Depois vocês vão descobrir quem que é o Kaisman. Eu mandei os slides, depois eu mando de novo, tudo bem? Paulo é o único a expor, assim nos parece, uma doutrina plenamente elaborada sobre o homem, a qual, porém, foi enfraquecida ou abandonada já pelos seus discípulos. Paulo tem uma experiência com Jesus, Paulo tem uma experiência com o Evangelho, Paulo tem uma experiência com o Espírito Santo. Paulo ele vai servir como uma espécie de reator. Sabe? Por que reator? Porque chega até ele, aquilo que chega nele ele rebobina e depois ele irradia, tá? É um reator. A doutrina sobre o homem chega até o apóstolo Paulo. O que é o homem até o apóstolo Paulo? O que é o homem? Qual que é a antropologia que chega até o apóstolo Paulo? Aí ele vai repensar o homem. Só que ele vai repensar o homem a partir de Jesus. Ele não quer pensar o homem a partir de Jesus, além de Jesus ou antes de Jesus, a partir de Jesus. Aí o que faz o apóstolo Paulo? Ele traz uma nova antropologia, o homem a partir de Cristo. Esse homem a partir de Cristo chega a um ponto, meus irmãos, que ele escrevendo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele fala o seguinte: olha, eu estou vivendo aqui nesse tabernáculo, mas quando esse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, sim, nos céus. Aí você pega o que é o tabernáculo. O tabernáculo ele é uma tenda, tá? Portátil, pequena. Ele compara o tabernáculo com um edifício. Ele está dizendo que nós vamos passar por uma transformação no nosso corpo,
porque ele chama esse tabernáculo aqui de casa terrena, uma transformação no nosso corpo, que é pegar aquela barraquinha de feira e transformar num edifício lá da Avenida Paulista, vamos supor. Você imagina um quitandeiro que ele consegue montar um prédio lá com 80 andares na Paulista. É isso que vai acontecer com o nosso corpo físico. Quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício eterno nos céus. Isso já é antropologia. Ele está pensando o corpo. Então o apóstolo Paulo pensa o corpo. O apóstolo Paulo pensa a consciência nossa, que é a nossa alma, é o termo que ele utiliza, a nossa alma. E o apóstolo Paulo pensa o espírito humano. Não confunde o espírito humano com o espírito de Deus. Então ele tem uma antropologia paulina. Aí o Kaisman vai dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo foi tão ousado na antropologia dele, pensar o que Cristo veio fazer comigo, com você, com a cristandade, né, com a humanidade, uma nova humanidade, que os discípulos de Paulo abandonam ele. O mestre está pensando demais. Não dá para ir com o apóstolo Paulo muito longe. A teologia dele é muito ousada. Ele chega a dizer na segunda carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala que então virá o fim, quando o Filho entregar o reino a Deus. Aí, quando o Filho entregar o reino a Deus, ele se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas. Você está acompanhando o apóstolo Paulo no capítulo 15, inclusive eu vi que o professor Elias está no capítulo 7, né? E avançando. E eu vi que a irmã Fabiana também disse que, até parece que a gente nunca leu, né? Quando a gente começa a fazer uma releitura. Você está lendo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo vem falando sobre a ressurreição dos mortos. E ele vai entronizando Jesus. Ele fala, então virá o fim. O Filho vai se submeter àquele que lhe submeteu todas as coisas. E o que vai acontecer? Aí ele diz, o mortal será absorvido pela vida para que Deus seja tudo em todos. Isso aí é uma antropologia que não cabe nos nossos dias. Não dá para ensinar na escola bíblica dominical, não dá para ensinar em um culto de ensino, tá? Que a gente vem de vez em quando, porque aqui o apóstolo Paulo está exagerando. Ele está dizendo que o mortal será absorvido pela vida para que Deus seja tudo em todos. E poucos pensadores cristãos ousaram ter a mesma ousadia que o apóstolo Paulo, de dizer que nós vamos nos perder no divino, nós vamos nos perder em Deus. E o apóstolo Paulo ele antecipa dizendo o seguinte, que ele considera perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, considera tudo como um esterco, e que não quer ter justiça própria, mas quer ser achado na justiça dele. O que é isso aqui? É uma união, irmãos, de natureza. É uma união de natureza da minha velha natureza com a natureza de Cristo. E essa união de natureza do humano que eu sou com a natureza do Cristo faz de mim um único homem com Jesus, um único ser. Isso é perigoso. Essa antropologia de Paulo, ela é altamente perigosa. E você fala, mas por que é perigosa? Porque ela está propondo que nós estamos num processo de salvação, e esse processo de salvação é uma identidade com Deus, é uma união de natureza com Deus.